Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje é Bruno Santos, que é consultor de proteção financeira. E o tema da nossa entrevista será Educação Financeira no Agro. Bruno, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Ô, Divino, muito obrigado pelo convite. Vamos lá compartilhar um pouco, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade desse nosso bate-papo e, enfim, poder compartilhar esse conceito novo que a gente fala, né, de proteção financeira, habilidade patrimonial junto com o agro, que é o que movimenta o nosso país, né? Não tem como. O agronegócio é essa mola propulsora da economia e a gente está sempre repetindo isso aqui. Eu trago aqui, Bruno, nesse programa, nesse podcast, sempre os assuntos de maior interesse dos produtores rurais em relação ao agronegócio. E eu achei muito interessante falar sobre educação financeira do agro. Antes da gente entrar nesse conceito, já nós vamos falar a respeito disso, eu gostaria de conhecer um pouco mais do Bruno Santos. Quem é você? Qual é o trabalho que você realiza? Divino, o Bruno Santos. Vamos falar um pouco sobre o Bruno Santos, né? Sou formado em administração de empresas, atuo já nesse ramo de consultoria, de planejamento, proteção financeira há mais de 10 anos, na verdade, para ser exato, 10 anos e meio. E hoje o meu trabalho, né, nessa parte de educação financeira, eu gosto de dizer o quê? Que se eu, através desse bate-papo, eu conseguir disseminar, agregar com 1% da galera do agro, para mim já é um orgulho, já. Vejo que é um conceito novo desse trabalho. O agro tem muita movimentação, uma atividade constante o tempo todo. Então, o propósito desse meu trabalho vai entrar nesse cenário da proteção, da educação financeira, que é algo que a gente traz da questão de familiar, né? Então, desde nossos pais, a nossa tradição é muito presa ao imediatismo, ao presente, não pensar muitas vezes no futuro, não pensar muitas vezes naquilo que não é previsto. Então, algo que a gente não consegue controlar e pode muitas vezes impactar patrimônios, devastar a estrutura familiar. E você colocou muito bem, Bruno, o Brasil não tem uma tradição de educação financeira, né? As crianças deveriam começar desde pequenininhas já a ter essa educação, a aprender a lidar com dinheiro. Parece que nós brasileiros temos um certo problema para lidar com dinheiro, né? É exatamente isso. Eu não tive isso na minha educação, né, na minha infância. Hoje as escolas já têm, né? Eu até brinco, minha filha de 3 anos, eu tenho isso na escola. Fui até na creche dela tentar entender um pouco como que funciona. Consegui entender já como que ela já tem essa aula, mas nós não tínhamos isso, né? Então é algo novo, é algo que o Brasil vem se desenvolvendo muito nisso, porque nos países lá fora já tem muito incentivo, já tem há um bom tempo, e nós estamos começando agora, né? Nessa realidade, nessa educação financeira. Eu gostaria que você trouxesse o conceito de educação financeira, Bruno. Certo. Hoje, quando eu falo aqui de educação financeira, né, que eu quero trazer, é o quê? É atualizar atuar na base mesmo, na proteção da família, trazer aquilo que num cenário de uma ausência, num cenário que você, independente do que aconteça com você, você poder ter uma tranquilidade para sua família, você poder deixar o seu legado, não destruir isso, entendeu? Não deixar de devastar. Então, hoje alinkando isso muito ao meu trabalho. Hoje, quem não tem hoje um seguro de carro? Muitas pessoas fazem um seguro de safra, mas quantas pessoas têm um seguro de vida? Entendeu? É um pouco trazer essa cultura para o brasileiro. Uma cultura que lá fora, se você parar no Japão, 90% das pessoas têm. Nos Estados Unidos, mesma coisa, mesmo cenário, muito próximo disso. Porém, o brasileiro é muito ligado ainda à previdência social, né? E acaba se deixando um pouco de lado nesse cenário da educação financeira, de como que a gente tem que pensar um pouco no amanhã. Você acha que no agronegócio isso acaba se tornando um pouco mais relevante, visto que as pessoas estão tão preocupadas com o seu trabalho, que às vezes é um trabalho extremo, né? Que acabam deixando de lado um pouco essa proteção? Exatamente. Foi o que eu comentei, né? É um trabalho muito constante, é o tempo inteiro, é muita novidade, são muitos cenários, muitas coisas podem acontecer e acaba meio que deixando de lado. Não tem o tempo, e a gente não tem exatamente a cultura de pensar nisso. Então, hoje, quando a gente fala em
em um cenário de imediato, de uma necessidade imediata, o que vem na cabeça de uma pessoa que não tem uma cultura, algo planejado para aquilo? Vai ter que vender terra, arrendar terra, tentar vender safra por um valor que ela conseguiria algo melhor no futuro, porém ela não tem essa cultura, então não tem esse conhecimento ainda. Então o meu objetivo hoje aqui é explicar um pouco mais e tentar deixar as pessoas com um entendimento um pouco melhor de como elas podem se proteger nesse cenário. Ô Bruno, quando você fala de uma necessidade imediata, o que seria isso exatamente? Quando eu falo de necessidade imediata, eu gosto de dizer que é o quê? Aquilo que não está no nosso controle. Hoje nós saímos de casa, nós vamos trabalhar, nós vamos para a roça, nós vamos para a fazenda, nós não sabemos o que vai acontecer com a gente. Então, ou seja, é aquele imprevisto. Quem aqui não conhece alguém que já teve um diagnóstico de uma doença? Quem aqui não conhece alguém que já teve um cenário de uma invalidez, já sofreu um acidente? Então, essas pessoas, elas sabiam que isso ia acontecer? Elas sabiam que ia ter esse diagnóstico? Se elas soubessem, você acha que elas teriam pensado em como se proteger mediante isso? Então é aquilo, hoje nós não temos uma bola de cristal, então a gente, de certa forma, a gente tem que estar preparado antecipadamente, né? Então você acha que as pessoas, por exemplo, se preocupam em proteger o patrimônio, proteger a lavoura, mas esquecem de proteger a família, que é o mais importante? Exatamente, né? Hoje eu costumo brincar com meus clientes, né? Principalmente no cenário de carro. Ah, você tem seguro de carro? Eu tenho. O bandido vai te roubar, ele apontar a arma pro motor do carro ou pra sua cabeça? Ah, pra minha cabeça. E quem é mais importante? O bandido entende, você não entende. Ele sabe, você não sabe. E nós temos essa cultura, não tem como. Então hoje eu gosto de trazer esse cenário, por quê? Hoje, no cenário de uma emergência, nós vamos se desfazer do nosso patrimônio, algo que nós levamos anos. A família, muitas vezes vem herança, né, parte de família, levou anos para construir aquilo e num cenário imediato vai ter que se desfazer. E como é que funciona isso na prática, Bruno? Hoje, na prática, para você entender como que funciona. Hoje o meu trabalho, eu monto uma estrutura de acordo com a necessidade de cada família. Então é um trabalho totalmente individualizado. Hoje eu falo que assim, o nosso produto não é um produto de prateleira, é um produto. Então assim, ele é personalizado. Então de acordo com a necessidade de cada ser humano, de cada pessoa, cada um tem a sua necessidade. Tem uma pessoa que, podemos dizer que com 5 mil reais ela consegue manter a família dela durante um mês. Para muitas pessoas 30 mil não é suficiente. Então eu falo que hoje o trabalho ele tem que ser personalizado, ele tem que ser adaptado a cada ser humano. E hoje eu costumo dizer que com uma quantia pequena por mês, você pode garantir num cenário de 2 milhões, 5 milhões, um valor que você determine que vai ser necessário para suprir a necessidade da sua família por tanto tempo ou até ao final da vida, com um custo baixo. Então assim, é tudo questão de planejamento de educação financeira. Ô Bruno, quando você fala de planejamento, explique melhor pra gente como é que é esse planejamento, como é que funciona? Hoje, o planejamento, quando eu falo no meu trabalho, é o quê? Hoje eu, junto com o meu cliente, eu faço uma reunião, eu aponto para ele os pontos que ele está vulnerável, eu tento identificar isso através da nossa conversa, desse nosso bate-papo, onde que esse produto poderia ser bom para ele, onde ele entraria esse produto. Claro, o cliente passou, eu já tenho essa possibilidade, já tenho essa tranquilidade, a gente vai trabalhar em outro cenário, ver aonde existe esse gap, essa necessidade dele. Através dessa necessidade, eu consigo identificar, através das informações que ele me passa, claro, onde que estão os riscos para ele. Então, assim, ali é desenvolvido esse planejamento. Ah, meu cliente hoje, ele tem 3 filhos, ele tem um custo mensal de 10 mil de educação. Se esse cliente vem a faltar, durante 10 anos, é pelo menos 120 mil reais que ele tem ali de custo de educação, de necessidade desse filho. Então, nós temos que desenhar todo um período, todo um planejamento, todo individualizado. Bom, você trouxe um exemplo aí, Bruno, em que eu gostaria de aprofundar um pouco mais nele. Você falou, por exemplo, de um prazo de 10 anos, né? Certo. Quando um produtor rural senta com você para fazer um planejamento, né, trazer um histórico futuro, como que vocês baseiam esse prazo? Quais são as premissas que são utilizadas? Primeiramente, no custo de vida dele, ou seja, eu costumo me perguntar, né? Se hoje acontece algo com você, quanto que é o cheque mensal que eu tenho que te entregar para a família? Entregar para sua família para ela se manter. Então, através disso, eu pego essas informações. Então, vamos usar cenários. Esse cliente, esse produtor, ele tem um custo de vida de 20 mil por mês. Um cenário de minha validez, eu tenho que garantir esses 20 mil por mês dele até o final da vida dele. Como que eu sei qual é o final da vida dele? Eu vou dar um valor para ele, que esse valor aplicado vai gerar para ele esses 20 mil por mês. Ou seja, vitalício. Ele vai ter esse valor, com esse valor aplicado, ele vai ter esse valor rendendo juros para ele mensal. Então, de acordo com cada necessidade, é desenvolvido a questão de quanto que vai ser importante para esse cliente.
Ô Bruno, qual que é a diferença do trabalho, do produto que você traz em relação àquilo que o produtor já está acostumado no mercado? Porque quando ele chega num banco, por exemplo, é muito comum o gerente do banco oferecer para ele alguma coisa e tal, né? Um seguro de vida. E aí, como ele já tem um relacionamento ali no banco, às vezes está precisando de um dinheiro para um investimento, comprar um maquinário e tal, ele acaba fazendo isso. Vem aquele segurinho junto, né? Isso, exatamente. Eu não vou falar de venda casada porque é proibido isso no Brasil, então... né? Não... Exatamente, né? Faz de conta que não é isso. Não é isso. Mas, enfim, qual o diferencial daquilo que você traz para o produtor rural que está nos ouvindo agora, que quer entender melhor o trabalho que você proporciona em relação àquilo que ele já tem no mercado? Vamos lá. Eu acho que assim, um dos pontos assim, mais importantes, né, que eu chama muito, brilha muito os olhos de meus clientes é o quê? Primeiro, o reenquadramento etário. Hoje você fez um seguro no banco. Esse seguro no cenário de ausência, né, do banco, normalmente o cenário que cobre esse é um cenário de uma ausência. Ele atende a minha família. Ok. Você paga esse valor por mês. Ano que vem você ficou mais velho. Esse valor ele aumenta. Passou mais um ano, você ficou mais velho, esse valor aumenta. Até que vai chegar numa idade que esse valor ele vai ser irreal, não vai fazer sentido. Pro valor que você vai ter de cobertura, que você está pagando, a conta não fecha, entendeu? Não é algo interessante. Hoje o meu produto ele tem um valor fixado no momento da contratação. Esse valor ele não vai ser alterado por enquadramento etário. Qual a correção que ele vai ter? A correção do IPCA, que tem em qualquer produto, no do banco tem também, qualquer outra seguradora que trabalhe também com opções de vida tem. Segundo cenário, são essas proteções que eu costumo dizer. O meu trabalho é o quê? Ele é 70% em vida, 30% no cenário de ausência. Que é o quê? Um cenário de invalidez, de uma doença, de uma área de internação. Ou seja, hoje, você parando de trabalhar, as coisas funcionam da mesma forma dentro da sua casa? Não. A sua mão de obra é necessária. Você tem um custo. Você está hospitalizado, você precisa ter uma forma de gerar renda. E hoje o meu trabalho ele pode garantir isso. Num período de hospitalização, vocês continuaram gerando renda. Então esses são alguns dos diferenciais. Existem muitos outros, eu costumo dizer. Artigo 768, 769 da Constituição. Que é o quê? O momento que você compra a seguradora, ela compra o risco. Então, hoje o seu estado de saúde é avaliado na contratação. Hoje, num seguro de banco, anualmente você tem que informar o seu estado de saúde. Se houve alguma coisa que agrave o seu risco, o banco ele vai aumentar o valor ou ele vai cancelar seu seguro. Por quê? O seguro do banco ele é bilateral, os dois podem cancelar. Hoje, o meu trabalho não, é um seguro unilateral. Só que, a partir do momento da contratação, só quem pode cancelar é o próprio cliente. Então aqui eu trago alguns dos cenários, dessas diferenças. Claro que entram outros cenários. Normalmente nos bate-papo surgem dúvidas e as nossas condições gerais, na verdade, elas são bem atrativas. Eu costumo dizer que eu não perco para quem tem seguro em banco. Por que o produtor rural? Por que o agronegócio? Por que o agronegócio? Devido ao risco. Assim, eu conheço muita gente do agro, eu conheço muitas famílias que perderam muito patrimônio devido a cenários como esse, cenários que não estavam previstos. Hoje, num cenário mesmo, vamos trabalhar aqui num cenário de inventário. Quem aqui não conhece pessoas que já passaram por um processo de inventário? Sabe o custo que é. E muitas vezes o que vai fazer? Vai se desfazer do seu negócio, vai se desfazer da sua terra para poder fazer a transição do inventário. E aí o custo é enorme. A partir do momento que você tem uma proteção, você tem essa garantia para sua família, você está deixando tranquilidade. Eu quero entender um pouco mais, Bruno, a diferença dos produtos que estão no mercado para o seu produto. Você já trouxe aí a questão da faixa etária, do aumento de preço, mas o que mais que você pode exemplificar para que a pessoa fale assim, olha, eu não havia pensado nisso e realmente isso pode fazer diferença para minha família? Exatamente. Então, hoje o meu produto, né, quando você fala isso, nós temos diversos cenários que eles chamam a atenção. E eu acho que a chave do negócio mesmo, que é o que brilha os olhos de todos os meus clientes, eu costumo dizer que quando chega no final, quando eu apresentei tudo, eu falo da questão de invalidez, eu falo da questão de doenças graves, de uma diária de internação hospitalar. Porém, o que? Hoje, quando nós temos o seguro, como funciona? Ele é um seguro alugado. Nós pagamos o seguro, encerrou o prazo, eu não quero mais aquele seguro, eu cancelo, acabou. Hoje, o meu produto, ao mesmo momento que você está se protegendo, você está juntando reserva. Ou seja, em determinado momento, determinamos um prazo para pagamento desse seguro. A cobertura de morte ali que você está pagando, ela está juntando reserva. Você pode recuperar ela até 100%, corrigido por IPCA, mais 2%. Então, assim, ao mesmo momento que você está se protegendo, você está protegendo a sua família, você está protegendo o seu negócio, você está acumulando reserva. Eu costumo dizer Vamos pegar um exemplo prático disso.
Eu determinei, por exemplo, nós determinamos que vamos fazer algo por 20 anos. Perfeito. Seria isso? Aí você vai fazer um cálculo baseado em todos esses dados que você colocou antes, quanto que eu preciso mensalmente para... Porque à medida que o tempo passa, a tendência é diminuir a despesa das pessoas, né? Exato. O filho foi para a faculdade, essa faculdade ela vai terminar em algum momento, né? Exatamente. Ele está pagando um imóvel financiado, em algum momento esse imóvel ele vai ser quitado, ele vai deixar de pagar. Ele está pagando um carro financiado, daqui a pouco ele quitou esse carro, aí ele pode pegar esse carro, dar entrada em outro, mas vai chegar uma hora que ele vai ter o carro dele pago, a casa dele paga, os filhos já na faculdade. É isso que eu quero entender um pouco mais. A despesa das pessoas tendem a diminuir. Então hoje eu faço um cálculo com você, eu preciso, por exemplo, de R$20 mil por mês, né? Vamos esquecer que existe uma deflação desse dinheiro, alguma coisa assim. Daqui 10, 15 anos, pode ser que eu não precise de R$20 mil mais, eu preciso de 12, eu preciso de 13. Como é que funciona isso? Aqui, perfeito, Divino. É a principal realidade, né, do ser humano, não tem como. Hoje, nosso mundo ele é muito movimentado, é muito complexo. E é aí que entra o diferencial da consultoria, desse meu trabalho. Assim como nós falamos, né, nós acabamos citando a questão do banco. O banco ele é um produto de prateleira, é aquele valor fixo ali, determinado e pronto. Hoje, quando você fala da questão dos estudos, hoje, quando eu monto algo para o cliente, para proteger a questão de estudo, proteger um financiamento que ele fez, eu coloco uma cobertura temporária. Por quê? Tem um custo menor para ele e vai garantir ele essa proteção pelo período determinado. Ou seja, educação dos filhos, questão de 20 anos, questão de 15 anos, ele tem aquela cobertura daquele valor. Passou esse período, essa cobertura ela encerra. Questão de inventário, costumo colocar uma cobertura vitalícia, porque isso aí ele vai precisar em qualquer momento da vida dele. Questão de financiamento, o mesmo cenário, eu coloco um período, ou seja, é algo adaptável. Então, nós temos coberturas temporárias que vai decorrer de acordo com a necessidade do cliente. E o melhor de tudo, eu também é adaptável. Ou seja, no futuro mudou alguma coisa, adquirir mais patrimônio, preciso de mais proteção, nós conseguimos ir reajustando e melhorando a cobertura dele ou reduzindo de acordo com a necessidade dele. Entendeu? Eu acho que o ponto principal é esse. E assim como você falou, né, do diferencial na sua última pergunta, além do cenário de juntar reserva, hoje quando eu falo de uma cobertura vitalícia, elas são dois cenários. Ou você no futuro você resgata aquele valor por essa cobertura que você pagou, corrigido pelo IPCA, mais 3%, conforme eu falei. Ou então você tem essa cobertura vitalícia. O que é a cobertura vitalícia? Você parou de pagar ela. Você citou o exemplo de 20 anos, você pagou por 20 anos, você parou de pagar, você tem isso até o resto da sua vida, até o final da sua vida. Você veio a faltar, você tem aquela cobertura que está sendo corrigida, o valor da cobertura pelo IPCA, normalmente também, porém você não está mais pagando ela. Ou seja, não é aquele seguro alugado, que quando você para de pagar ele encerra. Você pode comprar ele, você parou de pagar e você tem isso vitalício. Então é essa tranquilidade. Quando você chega para o produtor rural e fala para ele, vamos falar sobre educação financeira, no geral, como é que é a reação das pessoas? Me olham torto, né? Eu acho que não tem muito o que dizer. Normalmente eu costumo até brincar com eles, né? Nós temos uma sigla que nós usamos muito aqui, que é PIF. Eu até pergunto, né? Já jogou muito baralho? Conhece o PIF? Conheço sim. Então nós vamos falar sobre isso. Eu trabalho para a realidade. Mas basicamente o que? PIF é o quê? É o planejamento sustentável financeiro. Ou seja, o PIF ali é o quê? É o presente, o P, o F de futuro, e no meio dos dois temos o quê? O I, que é o imprevisto. E é ali onde eu tento chamar a atenção dele e mostrar que meu trabalho pode agregar muito para ele. Porque o produtor rural está muito acostumado a falar sobre os imprevistos que acontecem na lavoura, né? Exatamente. Que são constantes, né? Você tem questão de clima, uma série de questões. Mas quando fala da vida pessoal, as pessoas muitas vezes têm uma certa resistência, né, Bruno? Olha, eu vou te falar, viu? Nós homens aqui, normalmente eles jogam pra mulher. Conversa isso com a minha mulher. É mesmo? E muitas vezes elas que passam por deles. E como que é a reação das esposas mediante... Quando o marido fala com a minha mulher, ela que vê isso, não é comigo não. Olha, pra mim é positivo, viu? Entendi. Você acha que a mulher ela acaba tendo uma sensibilidade maior a essas questões do que o homem? O homem está tão envolvido ali no trabalho, tão envolvido na questão da produtividade, tão envolvido nos problemas do dia a dia do campo, que ele acaba não conseguindo visualizar isso, e a mulher ela tem condições de
Ela tem mais até sensibilidade para verificar essas questões? Exatamente. Eu acho que além da sensibilidade, né, na maioria dos casos dos meus clientes, a mulher, ela faz mais aquele papel administrativo que eu costumo dizer. Ela cuida das finanças da casa. O homem traz o dinheiro e entrega para elas e elas resolvem. Então, a partir do momento que eu trago para ela, que eu posso mostrar essa segurança, que eu posso mostrar que, independente do que aconteça, que os filhos dela vai ter tudo aquilo que eles sonharam, tudo aquilo que eles planejavam pra ter para eles, né? Eu acho que eu consigo tocar mais na família, consigo trazer essa tranquilidade para eles. Esse conceito que você traz, ele é um conceito novo? Ele já é um conceito antigo? Como é que é? No Brasil é novo. É algo muito antigo. Fora, né? Nós temos a cultura já desde há 150 anos, pelo menos. Hoje minha empresa tem mais de 150 anos, uma empresa que eu atuo em parceria. Porém, no Brasil é algo novo. É algo de 2015 para cá que a gente vem disseminando isso. É um trabalho... Como é que chama essa empresa sua, essa empresa parceira sua? Hoje, a minha empresa chama BelLife e eu trabalho em parceria com a MedLife. MedLife. Isso, correto. Perfeito. Aí, desculpa, te interrompi. É uma empresa que ela já traz esse conceito há mais de 150 anos, você disse. Há mais de 150 anos trabalhando, protegendo pessoas, e eu acho que assim, é gratificante ver a oportunidade que a gente traz para as famílias e principalmente a segurança financeira, né? Lá no início do nosso bate-papo, você citou exemplos de outros países. No Japão isso já é uma realidade, né? Eu não me lembro se você falou dos Estados Unidos ou não. Por que no Brasil ainda existe essa resistência a se pensar nos imprevistos que pode acontecer no meio do caminho? Eu costumo dizer que a gente vem se desenvolvendo a cada ano, né? É algo novo para o brasileiro. Estamos em constante desenvolvimento ainda, mas eu gosto muito de citar exemplo do seguro do carro, né? Eu acho que assim, a maioria das pessoas tem, porém, se a gente parar para pensar 10, 15 anos atrás, poucas pessoas tinham. E hoje já ninguém quer sair da concessionária com um carro sem seguro. E assim, eu vejo como realidade, até a pandemia ajudou muitas pessoas a pensarem um pouco desse lado, né? Da proteção. E hoje em dia as pessoas elas já veem de uma forma melhor. Eu falo que muitas pessoas não têm esse produto porque não conhecem ainda. Não foram apresentadas da maneira correta. Então assim, acho que a cultura entra muita questão da educação financeira, é claro, também. E assim, a longo tempo, a longo prazo aí vai ser uma obrigação de todo mundo pensar em algo do tipo. No caso da sucessão familiar, que hoje é uma realidade no campo, né? Muitos homens acabam falecendo e a esposa ela tem que assumir isso, né? Aí ela daria continuidade nesse processo? Como é que funciona? Hoje, né, o objetivo meu principal é dar essa tranquilidade. Por quê? Hoje, numa sucessão familiar, a questão da esposa, ela não ter como arcar com os custos para manter o negócio da família, é o principal ali. Eu falo que é a chave do... É o momento que vira a chave que as coisas começam a dar errado dentro de casa, né? Porque assim, ela foi... As pessoas normalmente são acostumadas a ter tudo tranquilo, tudo da forma como vem sendo desde o início, desde a época dos pais, dos avós. E a partir do momento que acontece algo que não está no planejamento, não está no controle dela, é ali que as coisas começam a desabar. Então, a partir do momento que ela tem a tranquilidade de fazer essa parte da sucessão, ela consegue manter o negócio, consegue administrar de certa forma, consegue contratar auxílio para isso. Mas para tudo isso envolve o quê? Envolve a questão financeira. Não tem como. Nós vivemos disso, né? Ô Bruno, quem quiser saber mais a respeito desse trabalho que você desempenha, aliás, até deixar bem claro que eu conheci o Bruno até por indicação de uma produtora rural, que falou: olha, o Bruno trouxe esse conceito para mim, eu achei bem interessante, eu acho que é um assunto que você deve abordar. Então foi aí que tudo começou, né? Quem quiser ter mais informações, onde é que acha essas informações? Eu vou compartilhar o meu número com você, não sei se eu posso já compartilhar por aqui, ou você compartilha. Pode, fica à vontade. Hoje o meu número, o DDD ainda é 11, estou migrando, vindo para o agro aqui para Rio Verde, para a cidade, mas meu número é 11 96725 5488. Estou desenvolvendo ainda uma página nas redes sociais com o nome da minha corretora. Vamos fazer o seguinte, vamos repetir: 11 96725 5488. Perfeito. Estou desenvolvendo ainda uma página nas redes sociais, no Instagram, BelLife Planejamento Financeiro. Algo novo ainda, estou migrando ainda nessa parte. O meu marketing ainda não ainda se especializou nisso, né? Atuar nessa parte de redes sociais, nós vamos trabalhar forte nesse ano para isso. E vejo que é o futuro, né? Não tem como. Bruno, gostei de conversar com você, muito obrigado, foi um prazer, parabéns pelo trabalho aí. Eu acho que educação financeira é algo que
a gente deveria aprender desde criança, né? A gente se prepararia muito mais se tivéssemos esse conceito, né? Mas infelizmente não temos, então é preciso que alguém venha de vez em quando e dê uma chacoalhada na gente, esse é seu trabalho. Valeu demais, sucesso aí nesse trabalho, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Divino. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, por poder compartilhar um pouco sobre isso, né? Um conceito novo, algo que é muito importante para o agro, que é para autônomos, para todas as pessoas em si. E obrigado mesmo pela oportunidade, um grande abraço e fica com Deus. Muito bem, grande abraço, fique com Deus. Eu conversei hoje com o Bruno Santos, consultor de proteção financeira. Gente, olha, consultor de proteção financeira, isso é muito importante. Se você tiver a oportunidade de conversar com o Bruno, né, fale com ele, entenda um pouco mais. E nós falamos sobre educação financeira no agro.